conformismo. Se você tivesse que fazer uma análise de você nesse exato momento, você acha que você é uma pessoa conformada, que vive o conformismo ou não? Como é que você se definiria? Faz uma análise da sua vida nesse exato momento. Que tipo de pessoa você é? É uma pessoa inconformada, que muda de atitude, muda de direção? Ou uma pessoa conformada, tanto faz, como tanto fez, vamos ver no que vai dar, e por aí vai. Quando nós começamos a olhar de um ponto de vista geral, conformismo é muitas vezes a consequência de você não dar força à motivação necessária para sobreviver e progredir. Quem não dá força necessária para isso não vai sobreviver, não vai progredir. Muitas vezes você entra numa guerra, e quando a gente usa o exemplo de uma guerra, a gente podia dizer que as pessoas entram na guerra, os soldados têm os seus oficiais, os seus superiores, que eles devem obedecer, certo? Mas quando a gente fala da guerra da vida, do dia a dia, das batalhas, das adversidades, você precisa analisar se de repente você não está conformado com determinada situação. E a palavra conformado quer dizer tomar a forma de algo. De repente, durante anos na sua vida, você achou que você era realmente uma pessoa derrotada e você se tornou conformado com esse diagnóstico a respeito de você mesmo. E você se tornou uma pessoa conformada, derrotada. De repente, você acha que na sua vida sentimental, familiar, financeira, espiritual, você é uma pessoa que nunca vai vencer, que sempre bate na trave. Você quer vencer, mas não consegue. Então, de repente, você se conformou com determinado pensamento, com determinada atitude. Então, nós vamos analisar tudo isso. O que seria conformismo? Conformismo é a arte de se acomodar e não reagir, e aceitar passivamente as dificuldades psíquicas, dos eventos sociais, as barreiras físicas, as barreiras financeiras. De repente as barreiras se levantam contra você, isso é natural. Nós acordamos a cada dia cheios de desafios. Quando nós éramos crianças, via de regra, não enxergávamos o mundo e a totalidade do mundo com essas dificuldades. Mas quando chegamos na juventude, na idade adulta, isso é uma realidade. Tem dias que você quer ficar dormindo, tem dias que você não quer encarar a vida, tem dias que você não quer encarar os problemas, e aí você muitas vezes se conforma com essa vidinha tétrica, cheia de tédios, que as coisas não acontecem, não vão para frente, acabam não progredindo e, claro, tirando a sua energia vital. Quando nós começamos a analisar exatamente tudo isso, existem alguns fatores que nós temos que lutar, e lutar diretamente, para que a gente possa, nesta noite, sair desse conformismo. Nós vivemos momentos altamente preocupantes. A quarentena, as situações todas dessa pandemia têm feito com que as pessoas se acomodem. Hoje eu comecei o dia muito bem, extremamente feliz, com uma paciente aqui da nossa clínica da Unidade Londrina, e ela começou a falar sobre planos, projetos, uma série de coisas que está preparando para a sua vida e já está fazendo. E eu fiquei muito feliz exatamente por quê? Porque a inquietação é o princípio da mudança e nós podemos transformar qualquer situação. Os fatores que nós precisamos aceitar, muitas vezes tem alguns fatores que nós até herdamos, mas nós podemos pegar até esses fatores que nós herdamos do conceito familiar, do lugar que vivemos, das pessoas que nós convivemos e de tantas outras situações. Nós podemos de alguma forma alterar tudo isso. Nada é tão estático que não possa ser mudado, certo?
Então vamos começar a entender exatamente isso. Nós temos uma genética, nós temos uma história social, nós temos uma história relacional, nós temos sentimentos, nós passamos por lutas no meio familiar, nós superamos desafios na construção de quem nós somos. Assim nós fomos construídos e assim teoricamente alguns evoluem para frente e outros involuem, retrocedem. Então a primeira coisa é você analisar, você é do tipo que evolui, avança ou involui, retrocede? Esse é um primeiro questionamento importantíssimo. E nós vivemos um momento muito delicado. O mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo se tornou agora totalmente diferente. Nós, psicanalistas, os psiquiatras e os psicólogos, somos agora os 3 profissionais mais necessários na vida de qualquer pessoa. E antes que alguém reclame que eu só dou o telefone uma vez, então vou dar mais de uma vez hoje. Você quer falar comigo? Quer conversar? Está precisando de ajuda? Então vamos aos 2 telefones que você tem contato direto comigo. Então vamos lá. Código 13 3345 1508. Código 13 3345 1508. E código 43 3323 7132. Código 43 3323 7132. Certo? Então, a área emocional, os pensamentos, o dia a dia, a história mundial, a existência da pandemia são fatores que estão modificando uma série de coisas na nossa mente. E nós temos que entender que não podemos nos acomodar, esperando apenas que a mudança venha apenas quando todos os outros, os demais, quiserem mudar sua condição, sua vida, seus pensamentos, seu dia a dia. Então tudo isso tem que ser transformado. Quando nós entendemos que o estímulo externo ele é importante, mas o estímulo interno ele é tão importante quanto, porque somos seres emocionais, nós temos sentimentos, pensamentos, e tudo isso se une criando os padrões de comportamento. Então de repente você precisa amadurecer, certo? Você precisa se tornar uma pessoa mais analítica, certo? Você precisa compreender a sua parcela de culpa em cada processo da sua vida. Você precisa entender às vezes o outro lado, às vezes só quer entender o seu lado. O ser humano ele é egoísta, ele não entende o outro lado. Talvez se olhasse com os olhos do outro lado, das outras pessoas, teria um comportamento diferenciado e uma análise totalmente diferenciada. Consequentemente, quando nós entendemos esses processos, nós vamos transformar a nossa vida naquilo que nós quisermos. Então o que é o conformismo? É a busca dessa mudança de comportamento, de crença, em relação a um grupo e em relação às pressões que nós sofremos. E se tem uma coisa que nós passamos, são pressões. Todos os dias. Ontem, por exemplo, foi dia do pastor. Aliás, beijo especial para a missionária Kátia, fez homenagem ao pastor, né? Tal, e todo mundo pegou e fez lá alguma homenagem, né? Embora muita gente nem estava nem aí se era dia do pastor. Mas, se eu for me movimentar segundo o estímulo que eu recebo, muitas vezes, a vontade é de parar. Mas nós temos que entender que a nossa vida se torna um sucesso pleno e absoluto porque encaramos de uma outra maneira as situações. Por isso nós temos que valorizar o que realmente tem valor. Quando nós entendemos que se há conformismo, tem que haver um conflito contra esse conformismo. Senão a coisa vai continuar do mesmo jeito, ela vai persistir e muitas vezes o problema vai ser tão superior a você que vai chegar um momento que você não vai ter força alguma para poder superar tudo isso. E aí você não vai conseguir pressionar a pressão, você não vai conseguir atuar nesse cenário tão complexo chamado vida. Quando nós entendemos que nós desejamos ser aceitos por pessoas, o ser humano ele precisa de relacionamentos, ele busca aceitação. Tem gente que diz que não, mas todos têm níveis de aceitação.
Então vamos começar a entender que nós temos que, muitas vezes, entender que nós interagimos com pessoas, nos relacionamos com pessoas, e cada grupo tem o seu conjunto de normas. A sociedade tem, o país tem, o estado tem, o município tem, o bairro tem, você tem padrões estabelecidos em sua vida. Isso em qualquer coisa, certo? Então nós temos que entender que na empresa, na família, na política, em qualquer tipo de relação, muitas vezes há uma tendência muito grande a você viver esse conformismo, esse pensamento estático sem mudança. Aí nós temos que entender que cada um de nós tem um nível de intelectualidade. Muitas vezes intelectualidade, ou inteligência, ou sabedoria de vida, tudo isso não se aprende nos bancos acadêmicos. Conheço pessoas que têm muitos diplomas e não têm vivência nenhuma. Conheço pessoas que não têm nenhum diploma e têm uma vivência tremenda em suas vidas. Então a capacidade de liderança, os sentimentos muitas vezes de inferioridade fazem você se acomodar. E muitas vezes todo nível de tendência autoritária acaba sucumbindo da sua vida o poder de transformação, o poder de mudança. E esse é um grande desafio. Hoje aqui na sua consulta no Minutos no Divã com o Dr. Juarez Torres, que é líder das clínicas Londres Sun, Saúde Emocional, Alma e Corpo no mesmo sentir, eu quero transportar você para uma nova realidade. E esse é um grande desafio, transportar você para essa nova realidade. Quando nós entendemos que muitas vezes, quando a pessoa ela é conformada, ela tem pouca força no seu ego. O ego, ele é muito importante, desde que ele seja muito bem dosado. Não seja egocêntrico, você é o centro de tudo. Mas ter um ego equilibrado vai fazer com que você tenha a força necessária para se conformar, certo, com as situações e sair desse conformismo. A ambiguidade de força e fraqueza, das pulsões, da vontade, da responsabilidade, da introspecção, da originalidade, da cópia, de tantas coisas, das atitudes preconceituosas ou autoritárias, as reflexões sobre o medo, as situações que envolvem a tua vida, o coração apertado, certo? O coração acelerado. Quantas são as coisas que muitas vezes fazem você se tornar uma pessoa conformada, oprimida e impedida de viver mudança de padrões, de novas expectativas. Então vamos entender isso hoje, para que possamos mudar tudo isso. Você, muitas vezes, se deixa em segundo plano. Você se abnegou por algo, por alguém. Hoje eu atendia uma mãe preocupadíssima com seu filho e eu estava mostrando para aquele filho o quanto aquela mãe era importante. E porque as suas atitudes, embora na visão do filho extremamente autoritárias, era uma atitude de uma mãe preocupada. Então muitas vezes não entendemos que alguns padrões foram necessários em determinado momento das nossas vidas para que pudéssemos ter um outro tipo de análise, um outro tipo de vivência, uma mudança real, não nos colocando em segundo plano, mas entendendo exatamente isso. Não podemos bloquear nossa inteligência emocional. Nós temos que avançar na inteligência emocional. Nós temos que, muitas vezes, ser capazes de buscar soluções, e soluções que sejam saudáveis para mim, para você, no contexto que você vive, no contexto que você interage. Então esses padrões são importantes. Nós temos que criar muitas vezes uma coleção de informações que vão trazer o quê? Habilidades, para que possamos não ser escravos do conformismo. E como é bom a gente entender isso. Como é bom a gente compreender isso. Como é bom a gente se posicionar dessa forma e desse jeito. Senão as coisas não vão andar. Eu estava ontem numa reunião muito importante e eu estava falando sobre que a soberba é o princípio da queda.
Eu estava numa reunião onde várias pessoas estavam sendo apresentadas e a cada apresentação eu puxava aplausos, né? Porque eu queria realmente aplaudir aquelas pessoas, mas alguns não aplaudiam, estavam na mesma condição dos demais que estavam sendo apresentados ali. Então muitas vezes o egoísmo, o centralismo do ego, ele é tão grande que as pessoas não conseguem entender a valorização do próximo. Elas estão conformadas nesse mundinho tacanho, pequeno, vazio, limitante, de autodefesa, que não conseguem reconhecer muitas vezes o valor do próximo. E aí nós temos que entender que é necessário humildade para não cairmos nas armadilhas do conformismo. É necessário nós reconhecermos esses padrões para vencer muitas vezes essa situação. Então vamos dar algumas dicas. Já vou começar agora no nível das dicas. Primeira dica: contemple o que é belo, começando pelo que está perto de você. Contemple o que é belo, o que está dentro de você. Existem tesouros dentro de você, capacidades, forças, conclusões, pensamentos. Olha para você de uma maneira, vamos colocar assim, mais misericordiosa. Se coloque nessa posição. Ser feliz não é um dom genético, não é um privilégio social, econômico. Ser feliz é contemplar o belo, é fazer diariamente pequenas coisas, é criar um espetáculo aos seus olhos, é treinar a emoção, é contemplar o belo, é viver uma vida que não é miserável, e ainda que fosse miserável, que enxergue exatamente algo novo. Olhe para dentro de si. E quando você olha para dentro de si, a segunda coisa muito importante é você duvidar, criticar e decidir. Duvidar, criticar e decidir. Coloque as suas ideias, expresse o seu otimismo para neutralizar o conformismo. Duvide daquilo que aparentemente é uma sentença final em sua vida. Duvide disso tudo. Crie as relações construtivas para que você possa sair do conformismo, para que você possa avançar. Quantas lives, quanto ensinamento eu estou dando para você. E se você perdeu algum, vá lá no meu canal no YouTube, Dr. Juarez Torres Oficial. Vá lá, tá cheio de material. Ontem mesmo já postaram 6 super dicas maravilhosas para você. Também você pode ir lá no Spotify. Baixa o Spotify de graça, baixar o Spotify. E ali estão os meus podcasts, Minutos no Divã. Vá lá os áudios de todas as minhas ministrações. Então não adianta nada você reclamar da vida se você não se posiciona para a mudança. Então há um posicionamento de mudança, há um determinismo de transformação de situações que vão se tornar saudáveis. Sim, aplique isso, duvide do questionamento limitante da sua vida, critique tudo aquilo que é impossibilidade, determine ações de mudança, e aí você vai conseguir realmente colocar novos hábitos na sua vida. Você vai aplicar exatamente isso. Você vai dizer que a pandemia é algo que você está vivendo para tornar você muito mais forte. As relações vão mudar, os governos vão mudar, mas você também tem que estar posicionado e posicionada nesse momento tão delicado da existência humana, de superação da crise mundial, de fatos que temos que mudar para termos um novo foco, uma nova humanidade, um novo respeito, onde coisas que passavam tão desapercebidas agora passarão a ter valor essencial em nossas vidas. A proximidade, a organização da casa, dos livros, das roupas, dos armários, dos relacionamentos, das pequenas coisas, dos verdadeiros reconhecimentos.
E aí você vai desenvolver o quê? Expectativas saudáveis. Ambição não é algo negativo, pelo contrário. Nós temos que saber quais são as nossas reais ambições, conquistas, para que possamos sair do conformismo e nos abastecer para fatores de mudança tão importantes em nossas vidas. Somos desafiados a tudo isso. Temos que almejar mudança, sim. Então, uma primeira pergunta que você deveria fazer é: o que é que eu tenho que parar de fazer? Porque da maneira que eu estou fazendo está dando errado. Então analise. De repente alguns têm que parar de fumar, então pare. Parar de beber, então pare. Parar de falar mal da vida dos outros, corta a língua, então pare. Eu não sei o que você tem que parar de fazer. Segunda pergunta: por que eu insisto em fazer determinadas coisas? É a segunda pergunta importantíssima para você sair do conformismo. Então ouça. A orientação que você recebe e aplica na sua vida vai determinar o resultado que você tem. São princípios importantes, absolutos, reais, plenos, para que possamos alcançar algo real em nossas vidas. A terceira pergunta é: mas por que eu devo sair do conformismo? Por vários motivos. Pare de brincar com a sua vida, com o seu tempo. Comece a contemplar este movimento. A jornada de saída do conformismo vai precisar de ferramentas, pensamentos novos, determinações, informações, conhecimentos importantíssimos. Agora, se você não estabelece esses padrões, fica muito difícil. Fica extremamente difícil. Por isso eu peço a você, compartilhe com seus amigos, incansavelmente as minhas lives, compartilhe com a sua família, para que todos possam se inscrever lá no meu canal. Por favor, se inscreva no meu canal no YouTube, Dr. Juarez Torres Oficial. Então vamos entender tudo isso. Então, quando você está disposto a se tornar uma pessoa melhor, ó que frase linda, ó. Quando você está disposto a se tornar uma pessoa melhor, você vai dar um presente para a sua própria vida. É a nova chance, é o determinismo, é a mudança. Porque você convive com você, não tem como você pegar e fugir de você mesmo. Não tem como. Você precisa entender exatamente isso. As oportunidades dependem muito de você. Para que você, mulher, possa ser a rainha da sua psique, da sua mente inconsciente. Para que você, homem, possa ser o rei da sua psique, do seu inconsciente. Então vamos trabalhar tudo isso. Vamos verdadeiramente nos colocar desta maneira, verificar as ações necessárias e as situações de pressão e a medida que nós temos dado de importância para tudo isso que eu estou falando para você hoje. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem que toda a pressão precisa de normas estabelecidas para que haja mudança, para que possamos persuadir e não nos conformarmos. A influência que o conformismo faz muitas vezes acaba com as suas expectativas de futuro, sim. Acaba com as suas alegrias, gera mais ansiedade, um desespero muito grande. O conformismo muitas vezes está ligado ao medo de ser rejeitado. Ao expor as suas opiniões, exponha as suas opiniões e também ouça que às vezes você está totalmente equivocado. Então não tem como passar a mão na sua cabeça quando você está equivocado. Então existem contestações que você tem que fazer. Olha aí, destravou agora. Agora destravou. Suzana Santos apareceu aqui, ó. Vamos lá, começa aí a aparecer o pessoal, Fabiola Varela, né? Agora é sempre assim, ó. Ele trava, de repente destrava. E aí aparecem as mensagens antigas aí, certo? Vão mandando mensagem aí que vai aparecer todo mundo agora, certo? Dá um oizinho aí só para dar uma boa noite para você. Então é isso, atrapalha, acaba retardando os avanços, impedindo os objetivos. Muitas vezes
vai deixar você fazendo autocontestações. Carlinha, beijo para você. Vamos lá, todo mundo dando oi de novo aí, certo? Vanessa, beijo para você, minha filha. Guilherme Correia, é tudo mensagem antiga que vai empurrando. Você manda a mensagem agora, vai empurrando. Cirleide Pereira, toma posse disso. O que é evidente, o que não é. O conformado, muitas vezes, ele não atinge seus objetivos. Por quê? Porque muitas vezes ele colocou muitos desvios na caminhada. Rafaela, beijo para você. Luísa Mac, beijo para você. Então, para sair do conformismo, vamos ter que remover certas coisas. Esses padrões que eu estou falando. Irene, beijo para você. Beijo para o Ricardo e seu namorado aí, do seu ladinho, debaixo da coberta. Celi Vieira, boa noite. Quem mais? Paulo, Natália. Um beijo especial para vocês. Olha quanta coisa, né, Paulo? Quanta coisa, Natália. Então, quando nós entendemos que muitas vezes você não compreender esses padrões vai estabelecer o que na sua vida? O caos. Vai estabelecer a adversidade. Meire, beijo para você e para toda a família. E isso vai atrapalhar demais. E aí você vai continuar desse jeito. Você não vai enxergar a mudança, não vai enxergar a transformação, não vai enxergar o resgate da sua própria vida. E aí você vai reclamar, a alegria passou e eu deixei se perder no meio do caminho. Será que agora não é o grande momento dessa transformação, Vanessa? Marcos Oliva, meu irmão amado, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Será que não é isso que está atrapalhando? Eu não sou o dono da verdade. Eu só estou aqui para ajudar você. Aliás, nos ajudarmos. Apenas estou dando princípios que são importantes. São necessários. São urgentes, sim. Elisângela, minha filha, Marcelo, Heitor, Arthur, Moniquita, meu povo de Cubatão, que saudade, meu Deus, que saudade. Então vamos entender isso. Vamos modificar. Vamos realizar, vamos acreditar. É esse posicionamento. Essa mudança. Nós não podemos mais viver numa sociedade racista. Nós não podemos mais viver numa sociedade onde o ser humano não tem o menor valor. Nós não podemos mais viver numa sociedade assim. Nós não podemos mais nos conformar a um sistema corrompido. Nós temos que entender que somos agentes transformadores, primeiramente, da nossa própria vida, para depois sermos transformadores da sociedade. Esse é um questionamento importantíssimo. Esse é um posicionamento real. Então, se autoanalise agora. Você, nos últimos anos, tomou a forma do quê? Se conformou com o quê? Quais situações foram limitantes na sua vida? É isso. Se revolte contra esses padrões. A começar na sua vida. Não bote a culpa no governo. Não bote a culpa em ninguém. Tem uma frase que eu uso, que foi Deus que me deu. A Ele a honra. Mas comece a transformar a sua micro-sociedade, chamada sua mente, seu coração, seu eu, sua vida. E aí você vai transformar a sua família, seu bairro, seu município, seu estado, seu país, seu continente, seu planeta. É essa ação. Reconheça exatamente isso. Não tenha discurso de ódio. E não torne problemas complexos em comentários tão simples. Gustavinho, beijo para você, o vídeo do seu pai, hein? Por favor, quero esse vídeo até amanhã. Por favor, não chegou até mim esse vídeo aí. Gustavinho é um dos meus
diretores de marketing, certo? Por favor, aquele vídeo caprichado aí do testemunho do seu pai. Fabiola, beijo para você. Então começa a mudar isso, comece a transformar essa situação, comece a se posicionar, comece a trazer vida, alegria, paz, reconhecimento, posicionamento real, verdadeiro, pleno. Você está no Minutos no Divã. Você está com um profissional da área de psicanálise com mais de 16 mil horas. 1.386 pessoas. São muitas pessoas. Geraldo, boa noite a você. Então aplique isso. Acredite. Sério. Se não houvessem possibilidades de mudança, eu não estaria aqui. Mas eu estou aqui exatamente por isso. Para que realmente esses padrões específicos, reais, tragam a você as transformações necessárias. Não faça as coisas de qualquer jeito, mas use a sua capacidade intelectual mesmo. Ponha sua mente para funcionar, ou viva a consequência de estar preso no conformismo. Hoje nós falamos sobre isso. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, mas antes eu quero dizer para você que eu acredito em você. Eu acredito no seu sucesso. Eu acredito nessa mudança. Eu acredito exatamente que você pode hoje romper correntes, cadeias, prisões mentais, emocionais, psíquicas, profundas, lá do seu interior. Eu acredito numa nova história que você pode criar. Eu acredito em você. Então modifique isso antes que seja tarde. Mudança de padrão de pensamento, novas atitudes, resultados especiais. É exatamente o que eu peço nesta hora. Vamos orar? Vamos abençoar a sua vida? Vamos reivindicar este novo momento mesmo. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, eu quero apresentar cada vida diante de Ti. Mais uma live falando de conformismo. Liberta as vidas de todo nível de conformismo. Move os céus e a terra. Faça novas todas as coisas. Alegria, paz, transformação, mudança, resgate da verdade, da vida, dos pensamentos, do eu, da transformação e de tantas coisas. Senhor, Tu és poderoso, então abençoe cada vida. Só Tu tens o poder de nos ajudar a vivermos novos dias, irmos avante, avante, vivendo o novo a cada dia que o Senhor mostra as nossas vidas. E é exatamente isto que eu quero colocar agora, a minha vida e cada vida diante de Ti, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Mais que vencedor, hoje, no Minutos no Divã, você se libertou do conformismo. Agora, mãos à obra. Trabalhar, agir, transformar e colocar tudo em prática que você aprendeu com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. Amanhã, 8 horas da noite, tem live, culto online, com mais uma palavra abençoada. E você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, Dr. Juarez Torres Oficial, se inscreva, por favor. Me ajude a chegar aos 1000 seguidores e começarmos a fazer nossas lives pelo YouTube. Tá bom? Deus abençoe, até amanhã. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por tudo que você faz, muito obrigado a toda a minha equipe de marketing, muito obrigado aos meus obreiros, muito obrigado a todos vocês, amigos, amigas, pessoas que durante essa pandemia eu tive a oportunidade de conhecer.
e quero conhecer ainda mais. Tá bom? Beijão gigante. Até amanhã, 8 horas da noite. Tchau, tchau.